Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Hoje, mais um vídeo falando sobre formação étnico e cultural do Brasil, mas com ênfase sobre os povos europeus e os povos asiáticos que ajudaram a compor o nosso território. Ok? Deixa o like, compartilhe com seus colegas esse vídeo, muita informação interessante que a gente vai dizer aqui hoje, ok? E é isso, né? Vamos seguir aqui, né? Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, né, é a relação fim da escravidão, que vai se dar com a Lei Áurea em 1888, né, e a imigração europeia, essa relação entre essas duas coisas. Primeiro ponto aqui, os cafeicultores, eles estavam insatisfeitos com as diversas conquistas abolicionistas, tá? Que a população negra estava sendo escravizada, estava conquistando. Os motivos, eles estavam perdendo mão de obra, né, escravizada. Tá? Sempre bom lembrar que falar assim, eles eram escravos, eles são escravos, né? Bom, eram povos que estavam sendo escravizados, eles não nasceram escravos. Muitos que vieram forçadamente da África para cá eram muitas vezes príncipes, princesas, pessoas de certa importância em suas sociedades, né? Que nesse caso foi levada forçadamente, perderam sua identidade ao chegar ao Brasil, tiveram que aportuguesar seus nomes, né? E que para esses portugueses, aliás, outros europeus também vão escravizar, eles eram vistos como animais. A gente tem que lembrar que durante os séculos XVIII e XIX, diversas teorias do grande grupo teórico do racismo científico eram muito fortes. Então, eles olhavam os africanos, os asiáticos, outros povos que não fossem caucasianos brancos, né, como inferiores, né, os próprios nativos. Então, tinha essa visão, né, principalmente entre os séculos XVIII e XIX, ficou muito forte por conta de que agora a ciência também estaria dando respaldo a essa visão, né? Então, na pseudociência, melhor dizendo, dando respaldo a essa visão. Então isso vai contaminando a sociedade, certo? Os cafeicultores, insatisfeitos com essas diversas leis anti-escravagistas que estavam surgindo durante o século XIX, seja proibindo o tráfico dessas pessoas escravizadas, quanto libertando eles, né? Porque eles estavam perdendo uma mão de obra que estava sendo escravizada. Por isso que vai deixar os cafeicultores bem insatisfeitos. Algumas dessas leis, não só leis, gente, desculpa, não só leis aqui do Brasil. A gente vai ter a Lei Bill Aberdeen de 1845, que é criada no Reino Unido, uma lei, né, britânica, que diz o seguinte: aprisionar qualquer navio que estivesse suspeito de fazer o tráfico de pessoas. O Reino Unido, no século XIX, né, o mundo se industrializando, o Reino Unido também, né, já estava no seu processo de industrialização, a primeira revolução industrial começa lá. Então é um mundo agora diferente, caminhando para um trabalho mais assalariado, né? Que não fazia mais sentido o trabalho escravo, como nunca fez na história, mas naquele momento não fazia mais sentido, você precisava criar mercado consumidor, né? Precisava criar uma mão de obra assalariada para consumir esses produtos industrializados que começavam a aparecer, né? Porque o mundo também começa a se industrializar. Aí é a fase do capitalismo industrial nesse período. Então, né, o Reino Unido, mesmo o Reino Unido que também teve vários escravizados, diversas colônias, né, chegou a ser aí, nesse período o maior império do mundo, já olhava para a escravidão com um viés negativo. Tá? Algumas leis anti-escravagistas vão surgir no Brasil, libertando, proibindo o tráfico dessas pessoas, como a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que proibiu o tráfico de africanos para serem escravizados. A Lei do Ventre Livre, 1871, filhos de mulheres escravizadas já nasciam livres. A Lei dos Sexagenários, de 1855, né, proibia escravizar pessoas acima de 60 anos. E a última Lei Áurea, de 1888, vai ser o fim da escravidão. Né? A gente tem que lembrar que existia uma sociedade que normalizava a escravidão, né? Era algo normal, né? E existia uma lei para isso, era legalizada a escravidão, né? Então, a gente teve que criar uma lei para acabar e não existir mais o trabalho
escravo, tá? Ok, o Brasil vai ser o último a América a acabar com a escravidão, certo? Bom, como os cafeicultores estavam perdendo essa mão de obra, que estava sendo escravizada, muitos estavam sendo libertos, ganhando a sua alforria, diversas leis estavam aparecendo no século XIX, eles precisavam substituir essa mão de obra, tá? E aí eu até coloco ali, né, que a gente está falando, paralelo a isso, o mundo mudava, o capitalismo ia para uma fase mais industrial, a Inglaterra pressionava para um trabalho mais assalariado, para gerar mercado consumidor, né? A proibição, né, e dessas pessoas de não serem mais escravizadas, número de alforria, né, liberdade foi ficando cada vez mais difícil esses cafeicultores conseguirem pessoas para escravizar, né? Porque você, de um lado, você tinha uma lei que proibiu o tráfico dessas pessoas, o Reino Unido fiscalizava e muitos conseguiam a liberdade, então ficou mais difícil, escasso essa mercadoria. Essa mercadoria. Até porque, senhores, essas pessoas eram vistas como mercadorias, tá? Ok? Nesse período. Com isso, os cafeicultores buscam o quê? Substituir essa mão de obra pela europeia. Mas muitos europeus também irão sofrer na mão desses barões de café e com a participação do Estado nisso tudo, tá? O Estado vai criar a chamada imigração subvencionada, isto é, bancava toda a viagem, os custos, os locais, né, para acomodação e levavam essas pessoas para as fazendas de café. Os proprietários de café criaram as chamadas parcerias e eles que custeavam as despesas dos europeus ao chegarem, tá? Então, assim, o Estado, ele vai vendo que precisava de mão de obra, esses cafeicultores, né? Muitos não vão mais aceitar trabalhar para esses cafeicultores. É claro que muitos vão voltar a trabalhar, mesmo depois com diversas leis surgindo, até mesmo pós a Lei Áurea. Muitos desses negros que estavam escravizados tiveram a escolha de ter que voltar a trabalhar para os seus cafeicultores porque não conseguiam emprego em lugar nenhum, muita pobreza, muitas vezes não tinha roupa do corpo. Então, às vezes, era melhor voltar a trabalhar por um prato de comida ou por alguma coisa aos seus antigos donos, vamos dizer assim. Também vai acontecer isso, tá? Mas muitos não aceitavam, né, mais de trabalhar para os seus cafeicultores, eles perderam a mão de obra, então o Estado viu que precisava, né, gerar um processo de migração. A gente tem que lembrar também que no século XIX era muito forte a ideia do quê? Do processo de embranquecimento da população, forçando uma miscigenação para a população embranquecer, e era na cabeça da sociedade de que um território se desenvolveria, né, sendo embranquecido, porque assim como os europeus se desenvolveram, né, então embranquecendo a população, tendo a cultura deles, né, você desenvolveria, né, o seu país, vamos dizer assim, né? Então isso era muito forte na época, né? Tudo isso muito baseado nas teorias pseudocientíficas do racismo científico, né? Então, os proprietários de café vão criar as parcerias e eles que custeavam as despesas dos europeus ao chegarem. Eles deviam trabalhar, esses europeus, até pagar suas dívidas com os proprietários. Porém, essas dívidas aumentavam, né? Pois os migrantes precisavam de comida, precisavam de um local para ficar. Então, os europeus estavam pagando tudo, as despesas de comida, de local. Só que você, muitas vezes, tinha que trabalhar para pagar isso, né? Às vezes o que eles pagavam não era o suficiente para pagar a dívida, então eles faziam mais dívida. Então meio que prendia o cara, né, nesse trabalho. Então os europeus, uma tentativa até mesmo de manter esse cara nesse trabalho de forma forçada, porque muitas vezes o que ele ganhava não era o suficiente para pagar a dívida, então ele precisava comer, então fazia mais dívida, precisava trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e ir pagando a dívida, então o cara ficava preso ali. Entende? E é uma tentativa quase de escravização dessas pessoas, né? Claro, assim, para uma forma um pouco exagerada, mas né? De prender esses europeus, muitos eram italianos, alemães, que iam trabalhar nessas fazendas de café. No século XIX, o café era muito presente, né? O café era a principal exportação do país nessa época. Vai assim até os anos 30, né, do século XX, tá?
aqui eu comentei com vocês, né, o Estado ainda tinha o interesse de embranquecer a população, né, a visão de desenvolvimento da época. Então vai incentivar os migrantes europeus. Muitos vão estar ao sul, porque havia um vazio demográfico muito grande nessa região. Tá? Muitos desses europeus, além de trabalhar nessas fazendas de café, vão ganhar terras, tá? Abrindo uma exceção para eles na chamada Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850, ela vai dizer o seguinte, que agora para ter terras no Brasil você tem que pagar, você tem que ter grana. Porque até 1850, para ter terras no Brasil, as terras eram doadas. Então, muitos senhores da cana-de-açúcar, né, do engenho, senhor de engenho, entre grandes donos de fazendas aí de algodão e tudo mais, eles muitas vezes ganhavam terras, né? Para algum político importante, doavam terras, eles iam adquirindo mais terras. Então era mais a doação que acontecia. Claro que eles também faziam muito capital com a exportação, então tinham dinheiro suficiente para comprar outras terras. Só que agora é o seguinte, não tem mais essa de doação de terras. Você tem que ter grana. E aí, quem é que tinha grana? Essa galera que já tinha muita terra e que já tinha muita grana com a exportação. Por quê? Porque muitos negros que estavam sendo escravizados, eles começaram a ganhar sua liberdade. E o risco deles terem acesso à terra e poder e dinheiro era perigoso. Era perigoso para a população branca. Entende? Então eles criam a lei de terras de 1850 para que o pobre, principalmente o preto, não tivesse acesso à terra. Olha a tática dos caras. Né? Mas eles vão abrir uma exceção para os europeus que estão chegando no século XIX. E muitos vão ganhar terras formando colônias italianas e alemãs no sul, como Blumenau, Pomerode, Nova Veneza, Caxias do Sul. Tá? Muitos imigrantes europeus também trabalhavam em condições insalubres e ficavam endividados, como eu falei, principalmente em áreas agrícolas. Tá? Com isso, a Itália vai proibir a imigração em 1902 para o Brasil, assim como a Prússia, que era a antiga Alemanha, vai proibir as propagandas para a migração para o Brasil. Olha isso aqui, ó, da introdução de imigrantes. É um decreto de 1890. Esse decreto diz o seguinte, cadê? É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. Isso é, abertura livre total para os brancos, para os nativos da Ásia, né, para os asiáticos e para os africanos, né, o termo indígena é nativo, esse só mediante autorização do Congresso Nacional, porque não se tinha a ideia do emagrecimento aqui. Então, o decreto de 1890 proibia até mesmo a migração de asiáticos, né? Por isso que os japoneses vão chegar depois, e de africanos, porque o foco era o embranquecimento da população. Entende? Olha ali, a polícia dos portos da República impedirá o desembarque de tais indivíduos, bem como dos mendigos e indigentes. Não sou eu que estou inventando isso, senhores. É um documento, um decreto número 528 de 28 de junho de 1890. Só isso. Por isso que os japoneses só chegam aqui em 1908. Tá? Bom lembrar vocês. Mas a gente vai falar um pouco dos asiáticos agora. Eles vão estar aqui no Brasil. Tá? Migração de europeus e asiáticos, os asiáticos para o Brasil. Vou comentar aqui com vocês. Cadê? Ó? Olha lá. Vou pegar essa parte aqui da migração japonesa, depois a gente volta naquela parte ali. Olha lá, como vimos até 1990, a entrada de nativos da Ásia eram proibidos de migrar para o Brasil. Porque a ideia de embranquecer a população era o foco. Os brancos europeus, os caucasianos, eram assim chamados, eram ditos como superior. Os asiáticos eram considerados os amarelos, de raça mongol. Então eles eram vistos como inferiores. Vai acontecer algo nos Estados Unidos que eles vão proibir a entrada de japoneses e chineses, principalmente chineses, em 1882, a lei de exclusão chinesa. Tá? E como os italianos vão ser proibidos de migrar para o Brasil por conta das questões que eles estavam passando nas fazendas de café, e os chineses e os japoneses não conseguiam mais entrar nos Estados Unidos,
o Brasil começa aí sim precisando de mão de obra, seja tem algumas indústrias, comércio e na agricultura, eles começam a abrir os portos para os japoneses. Temos que lembrar que, por que os japoneses vão vir para cá? O Império Japonês se ampliava, muitos conflitos, Itália e Alemanha estavam surgindo como Estado-nação, né, no século XIX, depois a Alemanha, a Prússia, muitos conflitos, muita migração. Condições também de trabalho terríveis nas fábricas na Europa, então muitos migram para a América. E aí, em 1892, uma lei revoga o decreto e autoriza a entrada, 2 anos depois, né? Então, só em 1908 você vai ter o primeiro navio japonês chegando aqui em Santos, o navio Kasatomaru, tá? Os japoneses não foram bem recebidos pelos brasileiros, achavam que eles iam atrapalhar o processo de embranquecimento, né? Os japoneses ficaram mais restritos entre eles, então eles ficaram, não se espalharam pelo Brasil. Você vai ter muitos japoneses indo para o Pará, para outros pontos do Brasil, alguns para o sul, mas eles vão ficar muito em São Paulo, tá? Preservando muito a sua cultura, casamento entre si, então eles ficaram muito fechados entre eles quando chegaram no Brasil. Foi o quinto maior grupo de imigrantes, atrás de italianos, espanhóis, alemães e os portugueses, tá? Então olha aí o nosso processo de miscigenação, né? Aqui o bairro da Liberdade, né, muito conhecido em São Paulo. Aqui o navio Kasatomaru, o primeiro navio de japoneses, chegando aqui em 1908. Né? E aqui tem uma história sobre o início do bairro da Liberdade. Né? Antes mesmo de ganhar o nome Liberdade, quando ainda era conhecida como bairro da Pólvora, a região era majoritariamente ocupada por pessoas negras. Por isso que a gente chama hoje de bairro da África e Liberdade, né, se não me engano. Algo assim, né? O que conhecemos hoje por Lago da Liberdade, por exemplo, era antes chamado de Lago da Forca, visto que era o local onde escravizados fugitivos eram executados após serem condenados à pena de morte. Então, o local ali da Praça da Liberdade, né, o bairro da Liberdade, que era chamado bairro da Pólvora, bem pesado, né? Porque muita gente morreu ali, enforcada, né? Ali, ó, cemitério dos tinha um cemitério ali, o cemitério dos Aflitos, não é isso? Construído entre 1774 e 1775, que é outro importante ponto para entender a história da região. Né? Esse local servia para sepultamento de escravizados, indígenas e de condenados à morte na forca. Com a inauguração do Cemitério da Consolação, em 1858, o espaço parou de ser utilizado. Dessa forma, somente a capela de Nossa Senhora dos Aflitos ainda está preservada. Então, nessa região aqui, ó. Então há um cemitério ali que não existe mais, o bairro cresceu. Imagina, essa área pesada, né, cara? Isso aqui. Só voltar aqui que eu pulei um ponto importante, né? Aqui são né? No período colonial, né? Você vai ter muitos portugueses, porque obviamente os portugueses vão estar aqui, são os primeiros, né? Os franceses, os holandeses, os espanhóis, presentes no nosso território. No período imperial, os italianos, alemães, mas também teremos ucranianos, poloneses chegando aqui. No período de Revolução Industrial, tanto a primeira e a segunda Revolução Industrial, vai fazer que muitos europeus, principalmente aí na segunda, italianos e alemães, e na primeira também, muitos não conseguiam, não necessariamente italianos e alemães na primeira, porque não existiam como Estados-nações, mas outros povos europeus, muitos não conseguiam trabalho nas fábricas na Europa. E as condições de trabalho eram insalubres, trabalhavam mais de 14 horas por dia, então era bem complicado. Então, muitos vão migrar para a América, principalmente o Brasil. Né? A ideia de embranquecimento da população vai ser um fator para o Brasil trazer os europeus para cá. Né? O Império Japonês se expandia entre os séculos XIX e XX, o que vai levar a alguns conflitos, muitos japoneses saírem do território e migrarem para outros países. A Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, você vai ter também muitos alemães vindo para cá, principalmente a Segunda Guerra Mundial, judeus que estavam sendo perseguidos pelos alemães nazistas. Tá? E antes, na Primeira Guerra, ali com o fim do Império Turco-Otomano, você tem muitos árabes vindo para cá. O Império Turco-Otomano acaba na Primeira Guerra Mundial. Né? Olha aqui, ó. Desde o século XIX haviam chegado os árabes de origem cristã, sim, né? O árabe não necessariamente ele vai ser sempre islâmico, faziam parte do Império Turco-Otomano, que perseguiam árabes cristãos. Então, primeira leva de árabes cristãos chegando aqui no Brasil no século XIX.
Tá? Muitos deles eram de origem libanesa e síria, regiões dentro do império da época. Eles eram chamados de turcos por conta de sua origem, tá? Porque eles vieram do Império Turco Otomano, né? Então todos eram chamados de turco. Mas às vezes o cara era sírio, libanês, mas era tudo turco, né? Na visão ali da população da época. Com o fim do Império Turco Otomano durante a Primeira Guerra, vai ter muita migração para o Brasil. O Império vai se desfazer todo, né? Você vai ter ali a intervenção dos europeus. E aí, muitos sírios e libaneses que faziam parte desse Império Turco Otomano vão vir também para o Brasil durante a Primeira Guerra, né? Hoje a gente tem por volta de 11 milhões de árabes no Brasil e muitos termos em português vêm também de origem árabe, até porque, não necessariamente porque os árabes estavam aqui e foram modificando, mas os povos árabes tiveram por muito tempo presença na Península Ibérica, né? Os mouros, né? Ali, de religião islâmica, né? Árabes ali, na Península Ibérica. Então isso também vai ter uma certa influência sobre a língua portuguesa. Né? Olha ali, fulano, arroz, chaveco, azulejo, sofá, né? Açougue, papagaio, almoxarifado, açúcar. Show de bola, gente! E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comentem, compartilhem com o colega de vocês. Valeu, gente!